Boa noite para vocês, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao convite do Vicente e agradecer a equipe toda organizadora deste evento, é um prazer enorme. Bem, o tema, vocês viram, relações interpessoais e habilidades sociais, o papel da escola e do professor. Na realidade, olha, quando a gente fala em relacionamento interpessoal, esse é um tema que se aplica a praticamente todos os setores da nossa vida. Aliás, hoje já foi dito isto aqui. O que isso significa também que é um tema de interesse, que tem sido de interesse sob diferentes matrizes conceituais e metodológicas, desde teorias e fatores de personalidade, teoria etológica, teorias da comunicação, psicopatologia, como nós vimos hoje bastante aqui, aprendizagem e desenvolvimento, entre outros. E essas matrizes, elas acabam se influenciando mutuamente, influenciando também outras abordagens. Nós vamos abordar esse tema aqui na perspectiva do campo teórico-prático das habilidades sociais, que também foi construído, de certa forma, sob diferentes matrizes, e que a gente foi tentando estruturar, de alguma maneira, numa direção em que nós defendemos a centralidade do conceito de competência social. Por quê? Porque esse é um conceito que, além da sua associação com habilidades sociais, que são um requisito importante, indispensável, porém não suficiente, é também um conceito que agrega aspectos, vários outros derivados da teoria social cognitiva, de percepção social, de análise de comportamento, papéis sociais. Nós entendemos que a qualidade dos relacionamentos entre as pessoas, seja familiar, pais, filhos, conjugais, intergeracional, profissional em ambiente corporativo, em ambiente comunitário, de saúde, etc. São tantas os exemplos de relacionamento, eles têm como ponto crítico, como ponto fundamental, a competência social. E no caso dos profissionais, nós podemos falar em competência social profissional. E no caso do professor, nós definimos neste livro aqui, aliás, eu vou falar um pouquinho dele depois, a competência social pedagógica, ou seja, a capacidade do professor interagir com seus alunos, entre os alunos, criar condições interativas em sala de aula, de modo a maximizar a aprendizagem, e nós enfatizamos também o desenvolvimento. Então, a competência social pedagógica do professor, ela vai envolver tanto o planejamento, o repensar as suas estratégias pedagógicas, a atividade toda que ele desenvolve em relação aos alunos, além de planejar, conduzir, mediar a interação entre os alunos, poder realmente criar produtos educacionais importantes a partir dessas interações. Então, a competência social, como vocês viram, como eu já falei, é um conceito centralizador, e ela envolve não só olhar para o processo, ou seja, para o desempenho interativo das pessoas, mas também para o produto, o que se obtém quando um conjunto de pessoas, ou quando uma pessoa, um conjunto de pessoas, interage com as demais de uma maneira socialmente competente. Pelo próprio conceito, nós definimos alguns produtos que caracterizam a competência social. E eles envolvem tanto uma dimensão instrumental, que nós chamamos, quer dizer, aquilo que eu obtenho na interação, para mim, para os meus objetivos imediatos, como uma dimensão ética, aquilo que eu consigo produzir para o meu grupo social, para o outro. Isto é particularmente importante quando nós pensamos na construção de novas práticas culturais, de novos nichos culturais. É importante pensar os resultados imediatos e de longo prazo dessas relações. Quando nós pensamos na escola, a escola é um espaço especialmente rico de interações sociais. A questão é como
utilizar, como maximizar essas interações em prol de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Então, quando nós falamos em produtos, nós nunca estamos falando somente daquilo que eu ganho sendo competente socialmente, mas aquilo que eu também ganho para o meu grupo, aquilo que eu agrego ao meu grupo. Isso daí é bastante importante para nós, sempre foi no conceito. Tem um vídeo do YouTube que a gente criou recentemente, que vocês podem acessar, onde a gente dá uma descrição muito breve, muito resumida, do conceito de competência social, habilidades sociais, a relação entre eles e os produtos, tanto na dimensão instrumental quanto na dimensão ética da competência social. Vale a pena. E quando nós estamos falando aqui da escola, nós estamos enfatizando especialmente a questão do uso, da maximização dessas interações. As crianças estão interagindo o tempo todo, com ou sem monitoria, com ou sem professor, elas estão interagindo na escola. Como é que essas interações podem ser direcionadas para promoverem a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, especialmente o desenvolvimento socioemocional, conforme a BNCC. A BNCC estabeleceu como meta um conjunto de 10 competências, das quais uma leitura atenta mostra que todas elas, de alguma maneira, relacionam aqueles componentes curriculares a resultados em termos de aprendizagem socioemocional, desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento interpessoal. Esse aspecto também que a gente enfatiza aqui nesse livro. Por quê? Porque faz parte da formação ampliada que já foi defendida por muitos educadores e gradualmente foi incorporada às políticas educacionais. Atualmente, BNCC, mas ao longo da análise das políticas educacionais, nós vamos encontrar esses aspectos também. Além disso, um outro ponto importante para pensar o papel da escola e o papel do professor para promoção de melhores relacionamentos, e especialmente por meio da promoção de competência social, é que habilidades sociais e competência social, alguns aspectos que eu vou citar são importantes para a escola mesmo, para a aprendizagem acadêmica. Existem dados de pesquisa mostrando que contribui decisivamente para a aprendizagem acadêmica e a qualidade de convivência na escola, ou seja, condições para a aprendizagem acadêmica. Mas, para além disso, ela prepara as crianças e os adolescentes para uma trajetória desenvolvimental, e aí entra a questão que vocês falaram bastante hoje sobre a saúde mental, né? A questão do desenvolvimento para desfechos positivos na vida adulta, em termos de qualidade de vida, de relacionamento familiar, conjugal, de relacionamento produtivo, de relacionamentos harmônicos, também no trabalho, para a realização pessoal, e são dados de pesquisa. Então, se nós pensamos em todos esses aspectos, nós estamos garantindo, nós estamos colocando que é importante também promover competência social na escola. Além disso, é um fator preventivo dos problemas, do mesmo jeito que promove de um lado, de outro lado, previne para as crianças e adolescentes problemas e distúrbios psicológicos, socioemocionais, que tanto afetam não só a aprendizagem, mas a vida adulta. Um deles, bem claro, é o bullying. Vocês estavam ouvindo agora há pouco sobre bullying, e nesse livro a gente vai exatamente falar, em um dos capítulos, exatamente sobre a questão do bullying, como o professor, como a escola e o professor podem lidar com isso de uma maneira mais construtiva. Bom, mas o que significa, então, promover a competência social e o desenvolvimento socioemocional na escola? A gente entende que esse caminho passa necessariamente pela formação dos professores, no seu papel fundamental de mediadores e reconstrutores de relações, e de interações positivas e de relações positivas na escola.
E as crianças vão carregar isso a depender de como o estudo é encaminhado. E isso atende tanto às metas de desenvolvimento socioemocional como de aprendizagem acadêmica. Mas isto requer procedimentos e estratégias que nós chamamos de métodos ativos e interativos. O que eu estou falando não é uma novidade, eu só estou colocando agora no contexto de habilidades sociais e competência social na escola, porque as abordagens psicogenética, socioconstrutivista, etc., já vinham enfatizando isso há muito tempo, mas educadores muito antes mesmo, desde Pestalozzi, desde Rousseau, se a gente quiser, já falavam sobre a importância do afeto, a importância do interpessoal na escola. Então, a escola é uma agência importante para atuar também no sentido de gerar pessoas e novas gerações e cidadãos que possam se relacionar melhor dentro de critérios e valores cada vez mais adequados, mais voltados para um bom relacionamento, para a qualidade do relacionamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um programa que nós desenvolvemos e tem resultados de pesquisa sobre isso. A nossa preocupação, várias preocupações. A primeira, a gente ouvia no contato todo, na nossa experiência com os professores, a dificuldade, os desafios que eles tinham de cumprir as metas da BNCC. E isso porque o professor, de alguma maneira, não teve na sua formação inicial, na graduação, na sua formação básica, um embasamento nessa área que chegou de surpresa. Essa foi uma queixa comum com a entrada da BNCC. Mas a gente tinha uma preocupação maior. O professor, em geral, ele tem uma dificuldade, um desafio enorme em termos de tempo para atuar, para trabalhar com seus alunos, e, ao mesmo tempo, fazer uma formação que, em geral, a sobrecarga dele não permite. Então, essas dificuldades todas acabaram levando a gente a pensar como é que nós vamos otimizar isso. E a gente pensou numa maneira online, num curso EAD que pudesse, de alguma maneira, ser assimilado rapidamente pelo professor, que ele pudesse acessar nos horários disponíveis, que ele tivesse prazer de fazer. Então, para isso, nós começamos a criar um conjunto muito grande de materiais, que era outra preocupação nossa, prover materiais, tanto para a formação, quanto para o trabalho específico, a formação em habilidades sociais e em habilidades sociais educativas. Para isso, em termos de habilidades sociais, o programa começou com o conteúdo desse livro, um conjunto de materiais autoinstrucionais, vídeos, os conceitos básicos de habilidades sociais, que aos poucos nós fomos incorporando e transformando em material bem didático, com vídeos, com atividades interativas, com vídeos interativos. Hoje, esse material todo está disponível, não só no livro, mas num link de acesso aos materiais multimídia. Ok, esse daqui, os aspectos específicos de estratégias e habilidades interativas do professor. E aqui, só mostrando um pouquinho, alguns aspectos do conteúdo, capítulos que falam sobre a questão da competência social e seus requisitos na infância, a importância disso, como se aprende, como se ensina, e também a importância da competência social pedagógica, o que o professor precisa aprender para isso, como o professor pode fazer a mediação interativa e educativa e emocional em sala de aula, com suporte emocional e educativo, como ele pode valorizar e dar feedback, são vários aspectos, como ele pode lidar com a disciplina de uma maneira positiva, e também a relação família-escola-comunidade, como o professor pode envolver os pais nesse processo. Isso é possível desde que de uma maneira criativa, de uma maneira que realmente focalize as interações sociais e as habilidades sociais dos alunos como foco
e as habilidades sociais educativas do professor como meio para atingir esses objetivos. Antes de falar que o curso chamou-se Habilidades Sociais na Escola, mediadas pelo professor, e foi totalmente baseado nesses 2 livros que eu vou apresentar rapidamente alguma coisinha para vocês. Esse trabalho a gente construiu, produziu num delineamento experimental, ou seja, um grupo de professores, 35 professores, sendo que 15 participaram do grupo experimental e 20 do grupo controle. O que aconteceu com isso? Nós avaliamos com instrumentos padronizados, além de avaliar com outros que a gente criou, além de colocar outros questionários, outras formas, relatos, impressões, fóruns, debates, etc. Nós também avaliamos em diferentes momentos com o IHS, já que a gente queria também que o professor, para ser um bom modelo de desenvolvimento socioemocional dos alunos, ele também precisava desenvolver a sua própria competência social. E para fazer isso, nós fizemos todo um trabalho de autodesenvolvimento do professor com base no material que depois nós colocamos neste livro. Então, o professor acessava historinhas, acessava vídeos motivacionais, acessava exemplos de interações onde havia assertividade, resolução de problemas, comunicação, empatia, etc., e ele ia aprendendo e praticando tudo isso. No segundo livro, para cada um daqueles capítulos que eu falei para vocês, ele também tinha acesso a todos esses materiais específicos para a sala de aula. Nós montamos vídeos de sala de aula apenas para isso. E aí, o resultado, nós avaliamos as habilidades do professor, as habilidades sociais educativas do professor e avaliamos o impacto sobre os alunos também. E sobre os alunos, nós tínhamos alunos de risco e alunos que não eram identificados como alunos de risco pelo professor. De risco em termos de problemas de aprendizagem, de problemas de comportamento. O que aconteceu como resultado de todo esse trabalho? Os resultados estão nesse artigo que nós apresentamos em primeira mão agora. Então, houve um desenvolvimento muito importante, uma mudança nos scores do professor, tanto em habilidades sociais quanto em habilidades sociais educativas. No resultado, também foi um impacto sobre os alunos em risco. Isso foi um dado muito interessante de pesquisa. Somente com as mudanças promovidas no repertório do professor e com as práticas que a gente pedia para ele exercitar para cada uma daquelas habilidades, isto já teve um impacto positivo, um olhar diferenciado do professor para os alunos que tinham maiores dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento. Então, o que eu quero concluir com isso, eu acho que já está quase no final aí do tempo, é que esse estudo, ele mostrou, primeiro, que é possível fazer um programa usando a tecnologia EAD, desde que bem estruturada, e aí nós temos uma série uma literatura bem ampla, até mostrando quais são os aspectos fundamentais para um bom programa EAD. Este programa, de certa forma, contemplou a maior parte daqueles aspectos, então nós podemos atribuir que isso foi um diferencial, e é possível, mudando apenas o repertório do professor, a melhora dele, a desenvoltura dele, o desenvolvimento socioemocional, a competência social pedagógica, alterar a aprendizagem, a melhora na aprendizagem e também o aspecto do desenvolvimento socioemocional. Então era isso, gente. Eu agradeço a atenção e deixo aqui o meu contato para vocês. Não sei se a professora está ouvindo a gente. Só que agora eu não estou te ouvindo. Não. Não te ouço. Eu estou vendo aqui as anotações, mas não estou ouvindo. Está sem som para mim. Bom, eu vou só ler então e responder, tá? Não estou ouvindo você, tá? Tem uma dúvida: como a escola e os professores podem se alinhar com os pais e psicólogos de modo prático? Beleza. Então, um dos itens, eu tinha falado do último item que era sobre bullying, essa parte de relação escola, comunidade, né?
relação escola, família, comunidade, nós mostramos como o professor pode se alinhar aos pais no sentido de envolver os pais em atividades que são basicamente socioemocionais. Se ele pede para o aluno, vou dar um exemplo bem simples, se ele passa como tarefa de casa que a criança precisa entrevistar um vizinho que raramente ou conversar com um vizinho com quem ele nunca conversou. Ele tem que ir lá conversar com esse vizinho, mas antes ele precisa conversar com os pais sobre quem é esse vizinho, como é que ele, por que ele nunca conversa, o que os pais acham, que a gente também não quer criar problemas então, se ele envolve os pais na tarefa da criança, esse é um exemplo, ou se ele dá como tarefa, aprendeu hoje um pouquinho mais sobre empatia em sala de aula, destacou isso, hoje você vai demonstrar empatia para os seus pais. Se ele começa a praticar isso em casa, os pais, e pedindo que os pais contem o que eles acharam, e contem para o professor. Que se quando ele recebe o professor nas reuniões de pais, ele vai com os aspectos positivos do filho ao invés dos aspectos negativos, ele vai criando condições de melhorar essa parceria. Em muitas atividades didáticas de aprendizagem de português, redação, etc., ele pode envolver os pais, as crianças, ajudando. As crianças têm um impacto muito grande na família quando elas são bem orientadas, inclusive, para fazer isso. Algumas escolas já fizeram, por exemplo, treino de saúde através das crianças, quer dizer, os pais que consomem alimentos que não são muito adequados, então ensinar as crianças o que é adequado, ensinar a questão ambiental, a questão do lixo, a questão, uma série de coisas, se aquilo é levado para a família, vai se criando uma parceria. Tá? Em relação aos psicólogos, eu acho que esse material todo que a gente produziu é muito rico para psicólogos escolares, para ajudar os professores e ajudar as crianças na escola. Acho que tem um material muito bom aí, não sei se era essa a pergunta, mas ajudar os psicólogos também, porque ele foi escrito numa linguagem muito didática, muito acessível, muito, eu diria até gostosa, isso é relato dos professores, eles gostavam muito de ver os textos, e eu acho que isso ajuda também. Como convencer o professor a se preocupar com interações sociais? O professor geralmente tem uma carga forte para se colocar. É isso mesmo, é isso mesmo. Seria essa uma tarefa para mais um estudo? O nosso trabalho foi fazer o professor se interessar. Sabe como? Primeiro, mostrando para ele que quando ele melhora suas habilidades sociais, a vida dele melhora. A vida dele na família, a vida dele com os colegas na escola, a vida dele com os alunos. Então, esse primeiro livro tinha era um módulo do curso, tinha esse objetivo. E mostrando para ele que é possível, uma coisa que preocupa muitos professores, é a indisciplina em sala de aula. Como é que você pode trabalhar a disciplina? De um modo construtivo, de um modo que agrega novos valores para a sala de aula, de relações, de convivência, ao invés de simplesmente punindo. Quando ele percebe isso, eu tive uma experiência muito gratificante com uma professora, que depois que ela aprendeu algumas coisas nos nossos cursos anteriores a esse, mas com essa mesma temática, ele disse, puxa vida, agora eu sinto prazer de interagir com os alunos, agora está gostoso, e é isso que é importante, é levar o prazer do professor para a sala de aula. E aí ele perceber que, outra coisa importante para nós é que esses aspectos não são dissociados do conteúdo. Ele está numa aula de português e ele vai trabalhar português e desenvolvimento socioemocional. Ele está numa aula de matemática. Um professor de matemática falou, nossa, eu nunca imaginei que eu poderia promover tanta interação positiva entre os alunos ensinando matemática, eu nunca fiz isso, e foi muito gostoso. Então, enfim, isso muda bastante o foco e o jeito como as pessoas vão entender tudo isso.
Obrigada, Fabiana. Deu um probleminha aqui de imagem, mas tudo bem. Obrigada, Marilza. Valeu. Isso, essa é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. O trabalho com os pais muitas vezes vão para a escola para quê? Geralmente para ouvir queixas dos filhos, sobre os filhos, né? Precisa mudar tudo isso, inverter isso. O pai pode ir para a escola, inclusive, para a escola, eu ainda estou falando na escola, embora a gente possa fazer um programa desse tipo aqui, específico para pais, ele já tem sido feito para professores universitários, para alunos universitários, ele já tem, pode ser feito para adolescentes, mas pode ser para pais também. E os pais podem ir para aprender coisas que são importantes para eles, para garantir essa adesão aos valores escolares também. Parece-me que, veja, ela está perguntando como eu vejo o crescimento da área de habilidades sociais no Brasil. Eu acho que foi um crescimento exponencial, né? Desde o começo, desde lá dos idos de 1990, antes um pouco, 1980, foi um crescimento, assim, nós temos estudos mostrando o desenvolvimento tanto da parte prática quanto da parte de pesquisa. Hoje realmente é muito difícil, eu abro revistas científicas e é difícil achar algumas revistas, não todas, mas algumas revistas é difícil achar um número, um volume que não tem alguma coisa sobre habilidades sociais ou temas relacionados. Habilidades, relacionamento interpessoal, nós estamos, por mais paradoxo que seja, nós estamos numa era virtual, mas as relações interpessoais, inclusive as relações virtuais, ainda são tema de interesse de pesquisadores, de profissionais, e isso tem se mostrado nesse crescimento dessa área. Isso é muito bom. Pronto, acabaram-se as perguntas. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar, e eu espero colocar depois o link, se vocês me permitirem, viu, Vicente? Seria muito legal se puder colocar o link com a apresentação. Vou tentar mandar para você, tá bom? Certo. Obrigado, então, professora Zilda, muito obrigado. Daí, eu não estou ouvindo você, viu? Não. Vamos falar na base da comunicação gestual, tudo bem? Tchau, gente. Certo. Tchau. Então, a Zilda não vai me ouvir, mas isso aqui vai ficar gravado, né? Então, eu vou deixar meu agradecimento, meu sincero agradecimento para a professora Zilda, que foi muito brilhante a apresentação dela, né? Então, se você estiver assistindo depois aí no YouTube, sinta-se agradecida, saiba que você valorizou bastante o nosso congresso